Olá a todos e bem-vindos a este vídeo. Muitos de vocês me perguntam se é melhor ligar estes painéis solares em série ou em paralelo. E de fato, escolher a ligação correta entre os painéis é um passo muito importante para garantir a eficiência e o bom rendimento da sua instalação. Pois em dias nublados, por exemplo, você pode acabar com produção zero em alguns casos e, em outros, ainda conseguir produzir eletricidade. Tudo isso simplesmente por causa da forma como você conecta seus painéis. Neste vídeo, vamos explorar as vantagens e desvantagens dos dois métodos, explicando por que um pode ser mais adequado à sua situação do que o outro. Pois, na realidade, podemos fazer montagens de todos os tipos, em série, em paralelo e até misturar os dois. Por outro lado, essas ligações não são feitas de qualquer jeito, sob o risco de danificar seus painéis solares ou, pior, causar um incêndio. Mas antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal, deixar um like e não hesite em tirar suas dúvidas nos comentários. Vamos começar nossas explicações com um tipo de ligação muito comum, que é a conexão de painéis solares em série, que consiste em ligar o fio positivo de um painel ao fio negativo do painel seguinte. Em uma ligação em série, cada painel solar aumenta a tensão total do sistema. A particularidade desta montagem é que, se você ligar vários painéis, a tensão deles se soma, mas a intensidade da corrente permanece a mesma de um único painel. Para ilustrar melhor o que digo, busquei as características de um painel solar recente de 420 watts que vamos ligar em série. Sua tensão em circuito aberto é de 45,5 volts. Sua corrente de curto-circuito é de 11,3 amperes. E, finalmente, sua potência, como eu disse, é de 420 watts. Aqui, conectamos estes três painéis em série. Então, para calcular a tensão total nesta configuração, é muito simples. A tensão total é igual a 45,5 volts multiplicados por 3, o que dá 136,5 volts. Quanto à corrente, ela permanece a mesma de um único painel, ou seja, 11,3 amperes. Se você usar um controlador MPPT, ele deve ser capaz de suportar essa tensão e você deve garantir que ele aceite uma corrente de 11,3 amperes na entrada. Na realidade, não é exatamente a corrente que é o problema aqui, mas sim a tensão. Precisaremos de um controlador que suporte, por exemplo, 150 volts. Poderíamos muito bem ligar nesta instalação este controlador solar da Victron Energy. Você vê aqui o valor de 150, que é a tensão máxima admissível, e ele tem uma corrente máxima de 35 amperes, o que é perfeito para o nosso sistema de exemplo. Outro ponto interessante sobre este aparelho é que ele suporta um banco de baterias de 12 a 48 volts. Por fim, não podemos esquecer da proteção do nosso circuito elétrico adicionando um fusível. Como o valor máximo dos fusíveis em série para estes painéis é de 25 amperes, você deve garantir que o fusível usado para proteger seu circuito seja adequado a essa intensidade. Este valor foi fornecido na especificação do painel solar. Então, quais são as vantagens da montagem em série de painéis solares? Ao conectar os painéis em série, as tensões se somam, o que permite atingir facilmente a tensão necessária para o funcionamento de um inversor ou controlador de carga. Uma tensão mais alta permite reduzir as perdas nos cabos, pois a corrente é menor, o que possibilita o uso de cabos com bitolas menores e comprimentos mais curtos. É, portanto, muito mais econômico. Enfim, quanto às desvantagens, a sombra em um único painel afeta toda a série. A série é limitada pelo painel mais fraco, e se um painel falhar, todo o sistema para de funcionar. Uma pergunta que surge muito é qual montagem escolher para um motorhome. No teto de um veículo, os painéis solares costumam ficar planos, o que reduz seu rendimento. Além disso, em dias nublados, a montagem em série terá um desempenho melhor. E aqui está o porquê. Digamos que você tenha dois painéis solares em série. Suponha que um painel gere apenas 10 volts devido à cobertura de nuvens. Os painéis poderiam atingir mais facilmente uma tensão total de 20 volts, o que pode ser suficiente para superar o limite mínimo de tensão, geralmente entre 18 e 24 volts, dependendo do controlador solar, e assim carregar suas baterias. Em uma montagem em paralelo, agora, os painéis solares são conectados de modo que todos os fios positivos fiquem juntos e todos os fios negativos também fiquem conectados entre si. A principal vantagem desse tipo de montagem é que a corrente se soma, mas a tensão permanece a mesma de um único painel. Para ilustrar melhor, usei o mesmo painel solar de 420 watts que vimos anteriormente. Aqui, como conectamos esses três painéis em paralelo para calcular a tensão total nesta configuração, é muito simples. Essa tensão de 45,5 volts de um painel permanece idêntica, mesmo se você conectar vários painéis em paralelo. Em uma montagem paralela, as correntes dos painéis se somam.
Se cada painel gerar uma corrente de 11,3 amperes, a corrente total será a soma das correntes dos 3 painéis, ou seja, 33,9 amperes. Nesse tipo de montagem, a escolha do controlador de carga solar será um pouco diferente. Como a tensão é menor, será preciso prestar atenção especial à corrente máxima. Podemos muito bem conectar a esta instalação este controlador solar da Victron Energy. Vejam aqui, o valor é de 100. Essa é a sua tensão máxima admissível. E há uma corrente máxima de 50 amperes, o que é perfeito para a nossa instalação em paralelo. Este modelo em particular pode ser usado para um banco de baterias entre 12 e 24 volts. Quanto à proteção do circuito elétrico, é ainda mais importante protegê-lo, pois a corrente é muito alta. O fusível principal deve ser dimensionado para suportar uma corrente total de 33,9 amperes sem desarmar em operação normal, mas deve proteger em caso de curto-circuito. Portanto, um fusível de 40 amperes seria perfeitamente adequado aqui. Quanto às vantagens da montagem em paralelo dos painéis solares, em paralelo, a sombra de um painel não afeta os outros. O mesmo vale para uma falha. A montagem em paralelo permite adicionar facilmente painéis extras sem atrapalhar o funcionamento da instalação. E também, a montagem em paralelo é ideal para conectar painéis com características um pouco diferentes de tensão ou potência. Quanto às desvantagens, exige cabos e conectores de maior capacidade para evitar superaquecimento e perdas, como vimos antes. A tensão continua sendo a de um único painel, o que pode não bastar para controladores de carga e inversores, especialmente em dias nublados. Para unir as vantagens desses dois tipos de montagem, podemos fazer uma montagem chamada 2S2P, ou seja, 2 pares de painéis em série, mas também montados em paralelo. Nada como um esquema elétrico para entender bem. Aqui estão 2 painéis de 45,5 volts em série, onde as tensões se somam, resultando em uma tensão total de 91 volts, mas a corrente permanece idêntica em 11,3 amperes. Ao colocar essas duas séries de painéis em paralelo, a tensão permanece em 91 volts, mas a corrente desta vez se soma, o que nos dará no total uma instalação solar de 22,6 amperes sob uma tensão de 91 volts. Para uma instalação off-grid ou em uma casa conectada à rede, a escolha entre uma montagem em série com um inversor centralizado ou uma montagem em paralelo com microinversores depende das condições de insolação ou da orientação dos painéis. Se a instalação estiver bem orientada e sem sombreamento significativo, uma montagem em série com um inversor centralizado para todos os painéis é geralmente preferida. Nesse caso, os painéis são conectados em série para aumentar bem a tensão global do sistema, o que geralmente é mais adequado para os inversores e o rendimento global será melhor. Mas isso obriga a ter todos os painéis na mesma face do telhado. Por outro lado, para instalações com configurações onde os painéis estão expostos a sombreamentos intermitentes ou em telhados onde a orientação dos painéis é diferente, aí microinversores são usados para cada painel. Nesta configuração, cada painel funciona independentemente do outro e cada microinversor converte a energia produzida por cada painel em corrente alternada de forma autônoma. A principal vantagem da montagem em paralelo com microinversores é que ela reduz o impacto dos sombreamentos. E se um painel falhar, isso não afeta a produção dos outros painéis. E finalmente, quanto aos veículos tipo motorhome, geralmente temos apenas um painel solar, mas caso seja possível colocar 2, a montagem em série deve ser preferida por questões de rendimento, como dissemos anteriormente neste vídeo. Para mais informações, confira a descrição deste vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, deixe um like e não hesite em fazer suas perguntas nos comentários.